Olá, o objetivo desse encontro é resolver um exercício. Então nós vamos sempre basear uma lista de exercícios e ir resolvendo esses exercícios. Essa lista de exercícios vocês encontram aí no programa da turma. É uma lista de vários exercícios, de várias abordagens de programação que pode ser utilizada em qualquer linguagem. Ela foi reunida ao longo do tempo e ela tem as suas 83 páginas, e aí você pode pegar das páginas iniciais ou saltar para alguma página. Cada uma delas foi tentado dividir por tipo. No caso aqui, quando você trabalhando com estrutura de decisão, que é o primeiro que nós vamos fazer. Depois nós vamos ver o próximo exemplo, estrutura de repetição. E aí a partir daí vai vendo cada um, ok? É muito importante que vocês peguem cada um desses exemplos e tentem resolver. Não esperem apenas para que eu resolva. E esses exemplos são fruto da discussão. É importante vocês resolverem na sequência, porque a partir daí vocês vão, os programas que eu for solicitando vão sempre basear em função deles, ok? Então a lista vai ser estruturada da seguinte forma. É a lista 1 de exercícios, que vão ter mais outras listas. Essa aqui pode existir outras. Então eu estou na página 1, exercício 1, ou seja, página 1, exercício 1. Faça um programa que peça 2 números e imprima o maior deles, ok? Se eu já sei o que eu tenho que fazer, um programa que peça 2 números e imprima o maior deles, eu já vou passar para cá e vou maximizar essa tela aqui, ok? Um programa que peça 2 números e imprima o maior deles. Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui o máximo que eu puder para vocês visualizarem aí. Então, ó, primeira parte é entrada, ok? Depois é processamento, depois é saída. Bom, como entrada, é importante que a gente siga sempre essa estrutura de nomes, ok? Entrada, eu vou precisar de 2 números e decidir qual é o maior deles. Então eu preciso de um primeiro número e eu preciso de um segundo número, ok? E eu preciso decidir aqui, eu preciso imprimir a saída que eu quero o maior. Ou seja, eu preciso de processar essa informação, eu preciso fazer um programa que resolva o problema, ok? Nesse caso aqui pode ser processamento ou a solução, ok? A solução do problema reside aqui nessa parte. Aqui tem a entrada, a solução e a saída. Bom, aí vem um detalhe. Eu tenho um número, 2 números, eu quero decidir o maior. Então, ó, se eu quero decidir o maior, eu preciso de ir na bibliografia da linguagem, no caso da linguagem Dart, tem aqui a bibliografia, estudar a linguagem. Esses erros aqui é porque estão faltando algumas informações, então pode ignorar esses erros por enquanto, depois eu mando mostrar eles. O tutorial da linguagem vai te dar várias informações, mas eu estou fazendo esse resumo para que a gente possa ter algumas coisas mais acessíveis. Então eu tenho aqui o tópico de controle de fluxo. Opa, se é controle de fluxo, eu vou lá nesse tópico. Opa, por que é controle de fluxo? Porque eu estou tomando uma decisão. Ou seja, se o A for menor que o B, eu quero o maior. Se o A for maior que o B, ele é o maior. Se não, o B é o menor. Então aqui eu vejo alguns exemplos e eu aplico no meu programa. É muito importante que vocês estudem esses exemplos aqui. E qualquer comentário que vocês falam, professor, está faltando um detalhe, tem algum erro, melhora lá, explica melhor, alguma coisa assim, vocês podem dizer. Aqui, por exemplo, eu tenho deixa eu aumentar um pouquinho da luz aqui para ficar melhor. Eu tenho um exemplo aqui de um controle de fluxo simples, utilizando o if. Aí eu tenho aqui o if com o else, no caso que é uma coisa ou outra. Então, se eu já sei que eu vou utilizar o controle de fluxo, eu volto aqui para o meu programa. Então, ó, fazendo a solução, eu quero saber o maior, então, ó, se é a mesma estrutura que tem aqui, ó, eu tô vendo do lado de cá, ó, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, eu estou vendo do lado de cá, ó, se
se o A for maior que o B, quem é o maior? Então, ó, o maior é o A, ok? Agora, mas não existe a variável A, então eu preciso criar ela aqui como uma variável intermediária. Ó, o A é maior que o B, então o maior recebe quem? O A. Se não, o maior, logicamente, vai ser quem? Vai ser o B. Ó, o A é maior que o B, então o A é o maior. Se não, o B é o maior. Então, o uso desse programa com o if, eu preciso fazer o uso do operador relacional. O operador relacional, ele vai me permitir fazer igualdade, não igual, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Esses outros aqui são umas variantes que a gente vai ver posteriormente. Eu posso utilizar também o i ou o ou, ok? O lógico AND ou lógico OR. Eu uso o operador relacional quando eu estou trabalhando com controle de fluxo e alguns testes. Então, à medida que a gente vai melhorando os programas e consultando os resumos, a gente vai aprendendo a aplicar os operadores ou cada parte da linguagem. Nesse caso aqui, ó, eu precisei de fazer se o A é maior que B, então o A é maior. Se não, o maior é o B. Mas eu não tinha variável maior, eu precisei criar aqui. Então a gente vai conversando com o programa e à medida que a gente vai conversando, a gente vai vendo o tutorial e resolvendo as partes, ok? Então deixa eu reduzir um pouquinho aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, o maior entre... Opa, esqueci aqui, né? O maior entre esse e esse é... Então, o maior entre A e B é... Eu construo a frase e depois eu escrevo... eu coloco as variáveis. Então, ó, o maior entre 1 e 2 é 2. Agora, e se eu vier aqui e fizer isso? Ó, ou seja, ele disse que ele encontrou o B como maior. E se eu fizer isso? Olha lá, ó, o maior entre 11 entre 11 e 2 é 11, ok? Então, o programa está funcionando perfeitamente. Eu dou uma formatada aqui e eu posso copiar isso e salvar no meu GIST, ok? Muito obrigado.